Pronto, agora sim. Estamos aí começando nossa terceira aula de banco de dados, sendo nossa segunda aula presencial do curso de informática do IFPB Campus Soledade. Aula de hoje sobre conceitos básicos de BDs, tá? Conceitos básicos de BDs. Então, a gente viu aí na aula passada um pouco sobre arquitetura de banco de dados, né? Eu falei um pouco sobre SGBD. O que é o SGBD? Quem que lembra? Sistema de gerenciamento de banco de dados. Sistema de gerenciamento de banco de dados. Então aqui eu tenho um sistema de banco de dados, esse grande quadrado, retângulo na verdade, onde nós temos aqui embaixo o banco de dados. Lembrando que um banco de dados ele é usualmente representado nesse formato aqui de cilindro. Isso é um cilindro, né? É um cilindro. É ou não? Quem é bom em forma de geométrica? Acho que isso aqui é um cilindro, tá? Então normalmente o banco de dados ele é representado assim. Esse banco de dados, ele não é, esse aqui, acessível pelo usuário final, tá? Na verdade, quem gerencia todo o acesso desse banco de dados é o quê? O SGBD. O SGBD é um só sistema, é um sistema que integra vários outros dentro dele. É como um sistema operacional. O sistema operacional é só um sistema? Não, dentro dele eu tenho vários outros sistemas. Então o SGBD da Oracle, por exemplo, ele tem dentro dele um sistema de controle de log, um sistema de segurança, um sistema de concorrência, vários outros subsistemas, tá? O PostgreSQL, que é o que a gente vai utilizar, idem, tá? MySQL, idem, tá? E aqui em cima é onde as aplicações fazem acesso ao banco de dados. Eles não fazem acesso direto, tá? Então, quais são os objetivos do SGBD? Permitir o gerenciamento de dados com as seguintes características: com eficiência, com um bom desempenho, com maior rapidez do que a abordagem de arquivos, com segurança de que uma grande quantidade de dados será persistente. O que é um dado persistente? É um dado que está lá na memória física, não está na memória RAM, tá? E que permita múltiplos usuários. Só o fato de você estar acessando, por exemplo, um site de venda de passagens aéreas, ao mesmo tempo que outro usuário, ele está sendo controlado esse acesso concorrente de vários usuários ao mesmo tempo através de quê? De um SGBD, tá? Então, nós temos aqui um desenho que representa bem toda essa arquitetura de banco de dados, tá? Então nós temos tanto usuários como programadores que ou desenvolvem ou acessam aplicações, aplicativos, mobile, desktop, web, que acessam por sua vez, lá no seu código, bancos de dados através dos SGBDs. Tá? Quais são as principais características dos sistemas de banco de dados? Primeiro, natureza autodescritiva. Pense um pouquinho, o que seria uma natureza autodescritiva? Leia aí essa informação. Uma boa maneira de você estudar, eu sempre digo isso, é você entender o que aquele tópico de estudo quer lhe dizer. Então, o que você entende por natureza autodescritiva? Um banco de dados, ele se autodescreve. Um banco de dados, ele é projetado com um conjunto de informações que a gente chama de metadados. O que é um metadado? Quem é que sabe? Cadê o lápis? Eu tava com o lápis na mão ainda agora. Não? Aqui. Falei. O que é um metadado? O que esse prefixo meta significa? Quem é que sabe? Alguma coisa sobre ela mesma, ou seja, é um dado sobre ele mesmo. Meta significa isso. Por isso que é uma natureza o quê? Autodescritiva. No banco de dados nós temos dados que descrevem o próprio banco de dados. Nós temos dados que dizem, olha, as informações aqui, elas se relacionam de tal maneira, aluno, por exemplo, com professor, permitindo no máximo X alunos
para um professor. Tá? Professor tem um nome que é do tipo Vachar. Isso aqui é uma natureza autodescritiva. Estou dizendo, olha, aquela informação é um conjunto de caracteres. Telefone é um Vachar de tamanho 10, por exemplo. Só pode ter 10 dígitos. Isso é a natureza autodescritiva. Então essa é uma característica do documentação. No sistema de arquivos eu consigo fazer isso? Não. Eu não consigo no arquivo dizer, olha, aqui só pode ter esse tipo de informação. Tá? Nos arquivos de banco de dados, que também não deixa de ser arquivos, o sistema de banco de dados ele é composto por arquivos, mas ele é autodescritivo. Ele pode ser gerenciado por um SGBD. Independência é programa dados, justamente por causa do que estava sendo apresentado aqui. Ó. Por que existe essa independência? Porque eu tenho aqui um SGBD que ele pode ser acessado por diversas operações, ou melhor, por diversas aplicações, e esses dados eles ficam independentes dos programas. Tá? Pode ser que se eu mudar aqui como as tabelas são organizadas, os programas eles passem a ser ineficazes, mas eu tenho que alterar lá o programa, eles são independentes. Tá? Representação conceitual dos dados. O que é isso? A gente vai gastar aí um tempão no nosso curso, um tempão, agora cadê o apagador? Já ia perguntar tudo. A gente vai gastar um tempão no nosso curso sem ver SQL. Vai passar aí praticamente 2 meses só estudando o quê? Modelos, modelo conceitual. Tá? A gente vai aprender a representar as coisas do mundo real através de tabelas, sem nem ver SQL. Depois, primeiro a gente vai aprender o quê? Olha, como representar um tipo de diagrama chamado entidade de relacionamento. Então, o aluno, ele é representado por meio desse retângulo, que tem atributos chamado nome, por exemplo, data de nascimento. Depois a gente vai aprender um mapeamento de como transformar isso aqui em uma tabela o quê? Chamada aluno, que vai ter colunas, onde cada coluna é um atributo desse. Mas para eu chegar aqui, que é o primeiro passo, existem algumas reflexões que a gente tem que fazer. Não é tudo que eu achar que deve ser uma entidade, que é isso aqui, que vai ser de fato uma entidade. Pode ser que alguma informação que eu acho que vai ser uma entidade, seja um atributo de uma entidade. Pode ser que alguma informação que eu acho que é uma entidade, é um relacionamento entre duas entidades. Aluno, professor. Então isso são processos de análise. É por isso que na aula passada eu falei que análise é uma tarefa fundamental da informática, do desenvolvimento de software. Faz parte da nossa profissão fazer análise. Por isso que tem uma disciplina chamada APO, eu falei isso, né? Tá? Então em banco de dados nós iremos nos dedicar muito tempo fazendo o quê? Análise, porque existe um processo complexo, mas muito útil de modelagem conceitual. O que significa modelagem conceitual? Modelar conceitos. É você pegar um computador e ver, poxa, para o sistema que eu vou representar aqui, um sistema de vendas de uma loja de informática. O que é importante no computador de estar representado no meu sistema? Eu preciso dizer quantas teclas tem um teclado no meu sistema de vendas? Não. Então tem informações que eu posso fazer o quê? Abstrair. Tem informações que eu posso abstrair. É como um sistema de uma clínica. A entidade pessoa de clínica. Pessoa de clínica. Quais são as possíveis informações de um sistema de uma clínica para uma entidade pessoa? Uma clínica médica. Um posto de saúde. Exames. Exames que eu já poderia dizer, opa, será que isso é um atributo de pessoa? Pode ser uma entidade também. Vamos pensar naquelas informações intrínsecas da pessoa, aquelas informações de fato da pessoa. Sexo da pessoa, Sexo, idade, nome, idade, e talvez uma foto. A foto pode estar no banco de dados. RG, CPF, são informações da pessoa. Para uma clínica médica, para um posto de saúde, é interessante eu ter
informação sobre a cor do cabelo da pessoa? Mas talvez um sistema de um cabeleireiro pode ser interessante. Para os não carecas, né? Hã? O CPF também não é muito importante, não. Depende, né? Mas trata do SUS, não? É, o SUS. Então essas informações são processo de análise. Aqui foi uma análise. Ele deu a opinião dele, eu peraí, vou refletir. O CPF é importante por causa do Gol agora, né? Que tá integrando tudo. Do quê? O Gol tá integrando tudo. O CPF. É, eu sou, exato, está integrando tudo pelo CPF, é verdade. Tá? Então isso aqui é um processo de análise, essa discussão, olha, ele já viu, não, de fato, CPF é importante por isso e isso. E isso é comum em toda a cadeia de software, de desenvolvimento de software. Você chega em qualquer indústria, amadora ou não, pequena ou grande, de desenvolvimento de software, vai ter uma mesa redonda para os analistas discutirem as possíveis soluções. Tá? Suporte a múltiplas visões de dados. Outra característica dos sistemas de banco de dados. O que seriam múltiplas visões de dados? Por exemplo, você acha que você vê o banco de dados da sua conta bancária, do Banco do Brasil, vamos supor, como ele deveria, como ele realmente é lá? Será que você tem acesso aos dados como eles realmente são? Não. Ali é uma visão que é apresentada para você. Quer dizer que aqueles dados não existem? Não. Ele existe. Mas para cada tipo de usuário, ele é de uma forma diferente. O SWAP é o melhor exemplo. A forma como os dados do SWAP são apresentados para mim são totalmente diferentes do que é para você. Tanto que eu tive que acessar o computador de Walter, né? De Walter, para ver como é que é o acesso ao Google Classroom. Tá? Então, os SGBDs nos proporcionam isso. Tá? Beleza daqui, galera? Hein? Vocês estão offline ou estão online, hein? Liga aí o microfone. Vai sofrido, viu? É sofrido. Se vocês soubessem, ainda bem que, meu amigo, eu sou um pouquinho bem resolvido, porque se eu não fosse, eu ia me achar o pior professor do mundo. Ainda bem que eu conversei com outros colegas, eles disseram, rapaz, todo mundo assim. Independentemente de instituição, independentemente... Minha esposa, ela estuda nutrição, numa faculdade particular. Às vezes eu faço, amor, fala aí alguma coisa, porque eu fico com pena da professora, bicho. Porque ninguém fala, peste, viu, aluno? Misericórdia. Tudo igual. Cadê meu mouse? Então, benefício do uso de banco de dados, de sistemas de banco de dados. Controle de redundância, a gente já falou sobre isso. Lembra do exemplo lá dos arquivos? E permite o quê? Não ter duplicidade de arquivos. Controle de concorrência, permite que duas ou mais, milhares de pessoas acessem o mesmo dado ao mesmo tempo. Existe um conjunto de propriedades em banco de dados chamado ACID. ACID, que se refere à atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Isso aqui são propriedades que todo sistema de banco de dados, assim como o sistema operacional também, tem que manter. O que é isso, Bruno? A atomicidade. Uma operação em um banco de dados ela é indivisível. Não é uma característica dos átomos? Seriam indivisíveis. Ou seja, se você iniciou uma operação, ela tem que ser ou finalizada com sucesso, ou interrompida sem comprometer o banco de dados. Exemplo clássico. Vou lá no banco, sacar dinheiro, boto o cartão, digito a senha, aí dá a mensagem. Saque sendo processado. Meu dinheiro sai. Quando está saindo, faltou energia. Se eu for ver o saldo da minha conta, ele vai ter que estar como? Saquei 100 reais, vai ter que estar com menos 100 reais ou não? O dinheiro ficou na minha mão. Tirou. Vai ter que estar com menos 100 reais. Mas como é que ele controla isso? O SGPD vai ter que ter um mecanismo dele. Às vezes falha. É mais provável que a aplicação que leu o SGPD falhe, mas pode falhar, claro. Tá? Já aconteceu comigo, por exemplo, de uma vez, querer sacar R$2 e vir um nota de 100. Já aconteceu com vocês? Pois é, mas vocês sabiam que isso aí foi uma falha humana? Rapaz, cara, como é que pode isso aqui? Enfim, foram várias notas de R$2, vamos supor. Eu saquei, queria sacar R$8, não lembro, faz realmente muito tempo. E no meio das notas de R$2 veio uma de 100. No momento que foi botado aí no slot, botou uma de 100. Eles têm uns slotzinhos. O cara foi um erro humano.
O cara colocou as notas que são parecidas, em 24 horas, o banco fez a correção na minha conta. Tá? O próprio banco fez lá a correção na minha conta. Então, controle de concorrência, restrição de acesso não autorizado, sistema de log. Para você consumir as informações de um banco de dados, tem que ter um controle de log. Você tem que, controle de log não, tem que ter um controle de acesso, tá? Colocar senha e usuário. Quando um sistema qualquer, o próprio SWAP, o SWAP é um sistema. Está aqui o SWAP. O SWAP está aqui. SWAP desktop. Que é esse que a gente está acessando aqui nos computadores. Ele acessa um banco de dados. Está aqui o banco de dados. Tá? O SWAP. Eita, a letra aqui. SWAP. Mobile. Acessa o mesmo banco de dados. Né? Cada um desses swaps aqui, eles acessam esse banco de dados porque aqui eu defini um login e uma senha para que eles pudessem acessar. Se alguém lá do setor de TI da reitoria quiser mudar esse login e senha, nenhum swap acessa mais os dados. Você consegue até fazer login no swap, pode ser que sim, a não ser que seja um banco de dados diferente. Mas se o seu login tiver, o seu login e senha tiver na mesma base de dados que estão os dados acadêmicos, nem o login mais você consegue fazer. Porque a senha do próprio banco de dados não foi do seu acesso. A senha que o SWAP acessa o banco de dados foi mudada. Tá? Então, os sistemas de banco de dados, todos eles fornecem esse controle de acesso. Manipulação de dados complexos. A clínica lá permite que uma foto do paciente seja cadastrada no banco de dados. A gente pode fazer isso. Eu posso cadastrar um mapa. Tá? Existem bancos de dados geográficos. Existem bancos de dados multimídia. Eu posso armazenar informações que não são meramente, não são bancos de dados convencionais, eu posso armazenar e fazer operações de banco de dados com eles, com essas informações, tá? Manutenção de restrição e integridade, a gente já falou sobre isso. Se um professor pode ter no máximo 3 turmas, e eu implemento essa restrição no banco de dados, ele vai me garantir que isso vai funcionar. No momento em que eu tento adicionar para Bruno uma turma a mais, ele já tendo 3, o próprio banco de dados ele proíbe essa inserção. Então, bancos de dados nos garantem algumas restrições. A gente vai estudar integridade referencial e unicidade, dentre outras. Tem vários outros tipos de restrição. Domínio. Oi? Backup e restauração. Um banco de dados ele tem operações, disponibiliza informações para fazer backup, tá? E para restaurar o banco de dados. Então, o banco de dados do SWAP, com certeza, existe alguma programação de backup. Vamos supor, todos os dias de meia-noite, como no WhatsApp. O WhatsApp também é assim, né? Você pode programar. Então, todo dia de meia-noite, meu WhatsApp, de 2 horas da manhã, ele faz o backup automaticamente. Tá? Então, isso me protege para quê? Porque se roubarem meu celular, der uma pane, eu posso pegar qualquer outro modelo e restaurar aquele backup, o último feito, no caso, de 2 horas da manhã, de ontem para hoje. Né? Então, o projeto de banco de dados pode ser definido em 2 fases. Primeiro, modelagem conceitual, que a gente já falou aqui como é que é a modelagem conceitual. Tem a ver com pegar todos esses conceitos do mundo real e tentar jogar em representações conceituais, né? Em modelos. E depois o projeto lógico. Então aqui existe um mapeamento desse para esse. Essa é a segunda fase da nossa disciplina. Quando a gente vai estar aqui e a gente vai de fato estudar SQL. Programar um banco de dados. Tá? Então basicamente esse aqui é o esquema geral de um projeto de BD. Eu tenho o Minimundo, Bruno, por que esse nome? É o nome que a teoria de banco de dados adotou. Minimundo é o mundo real. É o mundo lá em que os conceitos serão obtidos e modelados no banco de dados. Então eu tenho lá o Minimundo, por exemplo, farmácia, um sistema para uma farmácia. Tá? Então eu tenho que refletir, poxa, o que é que um sistema financeiro de uma farmácia vai precisar? Né? Informações sobre laboratório, sobre remédio. Remédio, quais são as informações de remédio? Bula, nome, princípio ativo. Né?
Cliente, se eu quiser cadastrar cliente na minha farmácia, pode ter também. Receita de cliente e por aí vai. Então tudo isso são informações que foram analisadas e coletadas, são requisitos. Requisitos é isso. Requisito é tudo aquilo que eu vou colocar no meu banco de dados, sim, mas não é somente isso. Um requisito pode ser uma regra. Eu dizer, olha, um remédio só pode ser comprado se tiver prescrição. Isso é uma regra, é um requisito. Tá? Depois disso, depois dessa análise, que é um processo árduo, é um processo que, se ignorado, todo o seu projeto falha, é melhor você errar aqui no final do que errar aqui no início. Se você errar aqui no final, é corrigível. Se você errar aqui no início, todo o seu projeto pode ser que falhe. Porque errar na modelagem é provavelmente errar em algum requisito, e algum requisito importante do banco de dados, e eu digo o mesmo para análise de sistema. Tá? Depois do projeto conceitual, nós temos o mapeamento para o projeto físico. E por fim, a programação do banco de dados. Tá? Aí apenas algumas informações para que vocês depois possam ler com calma. Beleza. Tudo isso tem a ver com modelagem, né? Com modelagem. Mas o que é um modelo para vocês? Oi. Olha só. Aqui está exatamente tudo que eu expliquei ainda há pouco, tá? Análise de requisitos, eu vou levantar as informações. Tá? Depois eu faço o projeto de banco de dados, é quando eu pego tudo aquilo que eu analisei e eu vou modelar utilizando alguma notação. No nosso caso, a gente vai utilizar diagrama de relacionamento, que é a diagramação mais comum na modelagem relacional. Depois a gente vai fazer esse mapeamento para a modelagem relacional, e aqui no projeto, que é quando a gente tem os modelos relacionais, que é um tipo de esquema conceitual, a gente vai estudar tudo isso bem detalhadamente ao longo do curso. Isso aqui é uma visão geral do que a gente vai ver no nosso curso, é exatamente isso. A gente vai começar exatamente daqui, ó, fazendo análise, depois diagramentar de relacionamento, modelo relacional e, por fim, programação do banco de dados, tá? Por isso que utilizam muito planilhas? Sim. Planilha, na verdade, salva vidas, né? Quem não gosta de pegar planilha, por favor, passe a gostar, tá? Porque tudo quanto na sua vida você pode resolver com planilha. E quando você passa a trabalhar na área de desenvolvimento, é que você vê a importância de uma planilha. Então, um banco de dados, ele é o que a gente vai estudar, banco de dados relacional. É um banco de dados que trabalha com planilhas, com tabelas. Né? Posso continuar? Então, beleza, mas o que é um modelo para vocês? O que é um modelo? É algo que a gente tem como base de algo. A gente tem como base de alguma coisa. Modelo é como manga de camisa, né? Tem vários significados. Manga, por exemplo. Se você colocar aí no Google manga, vai aparecer o quê? Fruta. Hã? Uma fruta. Não, isso aí que se aparecer a manga da camisa. Ou se aparecer a conjugação do verbo mangar. Ou se aparecer mangá de revistinha. Então tem 4 significados. Né? Essa é a beleza do português. E tem várias outras palavras que são assim. Modelo é uma. Modelo pode ser Gigabit. Pode ser modelo, né, de trabalhar na área de moda. Mas modelo pode ser também o quê? Como ela disse. Como foi? É Suzane, né? Não, Eduardo. Eduardo, desculpa. Quem é Suzane? Suzane é? Eduardo. Algo para ser como base. Uma referência. É outro significado, mas ainda não é esse que eu quero falar. Uma estrutura. Modelo é uma estrutura, é uma representação de algo que existe, seja existência concreta ou não. Tá? Por exemplo, isso aqui é um modelo de quê? É um modelo de quê isso aqui? Isso é uma casa? Não. Não. Isso é uma representação de uma casa. Para desenhar esse modelo aqui, eu abstraí várias informações, inclusive a porta, a janela. E outros detalhes também. Vamos supor, pega essa casa aqui, existe essa casa no mundo real. É uma casa que está aqui, vizinho a gente. Aí eu sou um péssimo desenhista e quero desenhar a casa. Desenho aqui a casa. Ainda assim, muitos detalhes, embora ela existindo, eu deixei de colocar aí.
eu abstraí eu abstraí um monte de informação e coloquei só aquelas para que vocês para que vocês tenham uma noção de que isso é uma casa. É como eu sou realmente um péssimo desenhista. E minha filha ela é uma ótima desenhista. Se ela estivesse aqui, estaria decepcionada. Mas, por exemplo, isso aqui é o quê? É uma pessoa, não consigo nem discernir se é um homem ou uma mulher. Não é verdade? Porque eu não quis entrar nesses detalhes. Então, isso tem tudo a ver com banco de dados, tem tudo a ver com desenvolvimento de software. Porque para a gente desenvolver um software, para a gente projetar um banco de dados, a gente tem que desconsiderar um monte de detalhes que não são necessários para aquele projeto de banco de dados. Tá? E isso é o modelo. Quando você vai programar em PO, Programação Orientada a Objetos, você vai definir uma classe. Lembre disso quando forem pagar a PO, que provavelmente vai ser comigo. Uma classe, ela é um modelo. É como uma entidade aqui em banco de dados. É um modelo. Uma entidade aluno é um modelo de aluno. Aluno existe no mundo real. Tá? E reforçando, essa existência não precisa necessariamente ser concreta. Por exemplo, venda. Lá no sistema da farmácia. Venda. Venda existe? Sim. É algo que eu posso tocar? Não. É um evento. Mas eu posso modelar uma venda. Uma venda envolve duas pessoas que compram o que vende, envolve um espaço temporal, uma data, uma hora, envolve um produto, envolve um valor. É uma entidade que existe no mundo real, mas não necessariamente existe de forma concreta. Tá? Tempo é outra entidade do mundo real que existe, mas eu não posso tocar no tempo. Então, na programação, no projeto de banco de dados, a gente vai costumeiramente modelar e programar conceitos do mundo real que não necessariamente existem de forma física, concreta. Beleza, gente? Beleza, mas o que é modelo? Tá aí, modelos são representações simplificadas, ou seja, eu abstraio algumas informações que não são necessárias, de pessoas, itens e tarefas. Esses modelos podem ser projetados independentemente do uso de computador. Aqui eu fiz o quê? Um modelo de um caso. Usei computador para isso? Não. Tá? Eu trabalhei por muito tempo num laboratório de recursos hídricos. A gente implementava, a gente projetou um banco de dados para guardar dados de bacias hidrográficas. Sabe como é que o professor de engenharia civil lá, da área de recursos hídricos, me mostrou o que é uma bacia hidrográfica? Foi assim, ó, e eu entendi na hora. Uma bacia hidrográfica, Bruno, é isso aqui, ó. Onde aqui passa um rio, e tem vários riozinhos aqui, parece mais uma planta, né? Pronto, isso aqui é uma bacia hidrográfica. Onde aqui tem uma elevação maior, aqui também, e pronto. As águas, elas vão descendo para esse rio que passa no meio. Isso é uma bacia hidrográfica. Aí teu trabalho vai ser o seguinte, Bruno, a gente tem algumas estações pluviométricas, fluviométricas e climatológicas que captam dados e tu vai implementar o banco de dados e falar, pronto, entendi o domínio do problema. Entendi tudo? Não, mas entendi, tive uma visão geral. Já sei o que é a bacia hidrográfica. Até o dia abençoado que o danado do professor, Caba Bom, que eu achei mais dele, é um grande amigo meu até hoje, quis me levar numa bacia hidrográfica para eu ver como é que era de fato, porque só quem era os alunos de engenharia, eu não, né? Eu era o programador do laboratório, aí eu fui fazer o trabalho de campo, é bem interessante. Então, um modelo é uma representação de algo do mundo real, eles abstraem as complexidades do mundo real e descrevem a estrutura de um banco de dados, tá? Em modelo nós temos tipos de dados, nós temos representação de relacionamentos, nós temos representação de restrições de dados. Existem basicamente três tipos de modelos de dados: modelos conceituais, modelos representacionais e modelos físicos. Cada um desses, a depender do modelo, estão ou mais próximo do ser humano ou mais longe. Como assim? Os modelos conceituais são de mais fácil compreensão. Aí vai diminuindo a compreensão. Aqui é mais próximo de quem? Do computador. Tá? Ou seja,
Modelos físicos são os modelos que são implementáveis. Aí eu uso SQL, uso Java, uso alguma linguagem de programação ou alguma técnica da programação. Tá? Então, o que são modelos conceituais? São modelos de alto nível de abstração. Descrevem dados como os usuários percebem. Para construir os modelos conceituais é aquele momento em que a gente utiliza informações do próprio usuário final, do próprio cliente que quer o banco de dados ou o software em desenvolvimento. Quais são os conceitos básicos de um modelo conceitual? Entidades. O que são entidades? São aquelas informações que representam objeto ou conceito do mundo real. Tá? Atributos são as informações que descrevem as entidades, que qualificam as entidades. Um nome é uma entidade? Não. O nome é um atributo de uma pessoa. Tá? Relacionamento representa a associação entre duas ou mais entidades. Venda, por exemplo, é um relacionamento. Entre o quê? Comprador e vendedor. Que são o quê? Concretizações de uma entidade que eu posso chamar de pessoa. É como professor e aluno. São duas entidades diferentes, mas elas herdam de uma só entidade, entidade pessoa. Tudo isso, todas essas regrinhas podem ser implementadas em um banco de dados. Tá? Então, exemplo de modelo conceitual que a gente vai utilizar aqui, é o mais utilizado na área de banco de dados, é o modelo entidade de relacionamento. Tá? E o nome vem, inclusive, daí. Modelos representacionais. Apesar de não apresentarem detalhes de armazenamento, podem ser implementados diretamente. Eles definem uma forma de implementação do modelo anterior. Tá? Existem vários modelos. Qual é que a gente utiliza aqui? Relacional. Tá? Antes do relacional, só era utilizado o modelo em rede, que com a evolução da tecnologia da informação, os caras viram, opa, peraí, modelo em rede, eu posso juntar com o hierárquico e criar um modelo que é mais próximo da gente, do usuário final. Afinal, eu tenho que programar, eu programador, de uma forma que seja fácil para mim. A evolução das linguagens de programação tem essa mesma linha. Os caras começaram com, por exemplo, com Assembly. Linguagem de montagem. Antes disso, só se programava como? Com zeros e uns, com circuitos. Assembly já mudou. Add no registrador tal, valor tal. Isso foi evoluindo. Chegamos, sei lá, em COBOL, Fortran. Hoje a gente programa com Python. Uma linguagem super simples de se programar. Tá? Mas antes, era muito pior você programar com COBOL. Hoje, claro, existem ainda programadores de COBOL, de Fortran, de outras linguagens. Mas só você comparar duas linguagens, Java e Python, qual é mais fácil? Python, eu sou programador Java e assumo. O Python é muito mais fácil. Tá? Muito mais fácil. Porque a gente está sempre definindo formas de ser mais fácil para a gente programar sem comprometer o desempenho, a segurança, né? E foi assim também um avanço na teoria de banco de dados, tá? Gente, até aqui tá tudo bem? Oi? Oi? Pode, claro. Então, e por fim os modelos físicos, tá? Os modelos físicos são modelos de mais baixo nível, ou seja, mais próximo do computador. Descrevem detalhes de armazenamento, tudo aquilo que foi modelado conceitualmente, representacionalmente, chega a ser modelado de forma física, tá? E daí a gente entra em estado de banco de dados. Que horas são, gente? 8h53. Hã? 6h53. É até que horas a aula? 7h40, que eu vou jantar ainda, preciso me organizar em horário. Então, beleza, até aqui? Tá. Então, o que é um estado de um banco de dados? O estado de um banco de dados, ele representa determinado momento dos dados daquele banco de dados. É como um snapshot. Quem é que sabe o que é um snapshot? Todo mundo sabe. Quando você tira um print do celular. Um print do celular representa o quê? O seu celular, naquele estado do momento. Naquele momento. A tela que está aberta, os dados que tem nele. Então, o estado de um banco de dados, ele representa isso. É como se fosse um snapshot do banco de dados. Ou seja, os dados, como eles estão nesse exato momento em que eu estou falando daquele estado. Se eu fizer qualquer alteração
no banco de dados, desculpa, eu vou mudar o estado do banco de dados. O banco de dados ele tem um estado inicial, quando ele é criado, mas ele não é populado. Quando eu alimento o banco de dados, ele vai para o primeiro estado dele. E a cada nova operação, inserção, remoção, atualização de dados, eu mudo o quê? Eu mudo o estado do banco de dados. Tá? Então, é isso que essa figurinha aqui representa. Cada novo evento, eu mudo o banco de dados. A cada novo evento aonde? No mundo real, obviamente. Lembrando da primeira aula, que um banco de dados, ele representa o quê? É uma versão coerente do mundo real, dos dados do mundo real. Tá? Se... Como é que é o nome? Yuri. Hã? Yuri. Yuri. Se Yuri faz a prova de BD e tira lá 10. Aqui no IFPB trabalha com o de 0 a 100 ou de 0 a 10? 0 a 100. Então é igual ao IFRN. Então o Yuri tira 100. Vocês concordam que esse fato do mundo real tem que estar representado no banco de dados do usuário? Tem que estar. Na hora que ele insira a nota dele lá, mudei o estado do banco de dados. Tá? Então, a cada novo evento no minimundo, no mundo real, nós temos aí uma mudança no estado do banco de dados. Todo mundo entendeu o que é estado? Então, um estado ele é atualizado a cada inserção, a cada atualização, a cada exclusão. Isso é muito importante. São as 3 operações que mudam o estado de um banco de dados. Remoção, inserção, atualização. Beleza? Então, ao definir o banco de dados, o estado dele é vazio. Tá? O estado inicial. Tá? E daí a gente entra na arquitetura 3 camadas, 3 esquemas, também conhecido como arquitetura 3 esquemas. Tá? A arquitetura de 3 esquemas relaciona os diferentes níveis de modelagem de banco de dados. E é baseado muito em tudo isso que eu falei agora de modelagem. Tem o esquema interno, tem o esquema conceitual e tem o esquema externo, que é o esquema de visão de usuários. Tá? No esquema interno, eu vou ter uma descrição, tá? O esquema interno, uma descrição física do banco de dados. Vamos ver se de baixo para cima ou de baixo. Tá? Eu vou ter uma descrição física do banco de dados. Vou ter detalhes completos, melhor dizendo, do armazenamento dos dados. Vou ter a tipagem dos dados, as restrições. No esquema conceitual, é exatamente o que a gente vai ver na disciplina logo no início. Tá? Eu vou ter ali toda a descrição representacional. Mas, quem é que vem primeiro? Físico, representacional e quem? Quem é que está lá em cima? Conceitual. Eu tenho também, no nível externo, que é o nível dos próprios usuários, cliente final, eu tenho o modelo conceitual. Ele é implementado utilizando o modelo conceitual. Está errado aqui. Tá? Então, olha só, na arquitetura 3 esquemas, ela pode ser vista dessa maneira. Nível interno, o próprio banco de dados. Tá? Nível conceitual. E o nível externo, que é a visão dos usuários. Tá? Então, a arquitetura de 3 esquemas, ela proporciona independência lógica entre os dados. Isso é bem importante. Como assim? Eu tenho lá modelo conceitual, modelo representacional e modelo físico. Que é o próprio SQL. Então, qualquer mudança no modelo conceitual, tá? Qualquer mudança no modelo conceitual, ela não pode, ela vai se refletir nos outros esquemas, nos outros modelos, tá? E daí a gente entra na parte de linguagens de SGBD. Um sistema de gerenciamento de banco de dados, ele pode ser tanto criado, ou seja, eu posso criar as tabelas, eu posso excluir as tabelas e eu posso manipular os dados. Inserir dado. Olha só a diferença. Tabela é uma coisa, dado é outra. Dado é o que está dentro da tabela. Tá? Eu posso criar a tabela, remover a tabela, ou seja, definir o banco de dados, criar a estrutura do banco de dados. Mas eu posso também inserir dados, remover dados, posso atualizar dados. Tá? E para isso a gente utiliza linguagens de banco de dados, de manipulação de banco de dados. Tá? Então existem vários subconjuntos de SQL. Quando os caras definiram a teoria de banco de dados, eles disseram, olha, vamos criar uma linguagem só para definição de dados, vamos criar uma linguagem só para manipulação, até criaram. Mas por que SQL se tornou tão popular? Não existe só SQL de acesso a banco de dados, existem outras, mas por que SQL é mais popular?
Porque a SQL reúne comandos de todas essas sublinguagens. Então, DDL é uma linguagem, é um conjunto de comandos para criar o banco de dados, de definição de banco de dados. Tá? DDL, Data Definition Language. VDL são comandos para criar visões de dados, para criar o esquema externo, aquele esquema em que só o usuário final vai ver. De que forma o usuário vai ver o banco de dados? Dessa forma, você cria comandos para isso usando a sublinguagem VDL. DML, que é talvez uma das mais importantes, são aqueles comandos de manipulação de dados. Comandos relacionados a recuperação. Como assim recuperação? Selecionar dados. Inserção, exclusão e modificação, atualização de dados. Então pronto, esses três conjuntos de dados, de linguagens, DDL, Data Definition Language, DML, Data Manipulation Language, VDL, View Definition Language, nós iremos estudar nos 2 últimos meses do curso. Através de quê? De SQL. Mas é importante vocês saberem, inclusive pode ser que eu coloque em prova, que existem esses subconjuntos de linguagem. Tá? Isso é bem importante. Por que é importante? Eu vou entender por que é importante. Quando você vê um comando, por exemplo, comando create table. Create table. Você, com um inglês razoável, você entende o que é que ele quer dizer aí. O que é que ele quer dizer? Criar tabela. Criar tabela. Você acha que isso aqui é um comando de DDL, DML ou VDL? Existem outras sublinguagens, mas eu vou focar só nessas 3. Você acha que é o quê? DML? DDL. Que eu estou criando a tabela. Data Definition, eu estou criando a tabela. Eu não estou inserindo dados, não estou manipulando dados. Eu não estou só criando a estrutura do banco de dados. Estou criando a tabela pessoa, estou criando a tabela aluno. Agora, se eu fizer um insert, vou botar aqui, Bruno, data de nascimento, 18/12 dos anos 2000, né, que eu sou novinho. Não expor a minha idade, pra vocês não se espantarem. Isso aí faz parte do subconjunto DML, DDL ou do VDL? DML, eu estou inserindo um dado. Ignora a sintaxe, tá? Eu coloquei aqui uma sintaxe que não vai funcionar, porque eu tenho que, quando eu vou fazer um insert, eu tenho que dizer qual a tabela, certo? Quando eu vou fazer um create table, eu tenho que usar o nome da tabela que eu vou criar, então aqui foi só a título de ilustração. Então, para finalizar, esses GBDs podem ser classificados de acordo com o número de usuários, de acordo com a distribuição das GBD, de acordo com o custo, de acordo com o modelo de dados. De acordo com o número de usuários, um SGBD pode ser monousuário ou multiusuário, embora esses GBDs monousuários não sejam tão úteis. Quanto à distribuição, ele pode ser distribuído ou centralizado. Eu posso ter aqui um SGBD que está distribuído em diversos locais. Tá? É um sistema distribuído. Quanto ao custo, pode ser de código aberto, pode ser livre ou não, né? Pode ser pago ou não. O que a gente vai usar, ele é tanto de código livre como ele é de graça. Vocês sabem que tem uma diferença entre código livre e ele ser pago ou não. Eu posso ter um software livre que seja pago. Tá? Algumas distribuições de Linux são assim. Quanto ao quanto ao modelo de dados, existem diversos tipos. A gente vai estudar aqui um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional. Eu foco na disciplina. Você aprendendo esse, vai acabar, se você acabar querendo fazer um mestrado, uma especialização, você vai conseguir aprender outros bancos de dados. Mas, no geral, as empresas usam bancos de dados relacionais. Tá? Beleza, gente? Podemos finalizar, então? Vamos fazer a chamada. O banco de dados tem um servidor fixo ou não? Oi? O banco de dados tem um servidor fixo? Tem que ter. Um servidor físico. Tá? Pode ser na nuvem, né? Mas tem que ter. Só fazer a chamada, tá?